Começa agora Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, para enfatizar ações da entidade e fomentar a cultura. Produção ICPA, edição Natiele Drese. Eine gute Radiosendung. Boa audição. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Heute Nacht feiern wir. Saudação fraterna a todas e a todos que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, estejam acompanhando o Raízes da Germanidade neste domingo 23 de novembro. Com imensa alegria iniciamos este programa. Puderam perceber que a cortina musical de abertura, ou o chamado fundo musical de abertura, foi um pouco diferente do normalmente editado pela jornalista Natiele Drese, que é encarregada da edição, de dar o corpo estético ao Raízes da Germanidade. Foi a pedido nosso, para que pudéssemos evidenciar um gênero musical alemão que vai nos prender um pouco a atenção no programa de hoje. Ouvimos um legítimo Schlager, uma música popular alemã, extraído de uma coletânea de 4 CDs, Die schönste Schlager. Esta música muito animada nos anima a todos. E por que falar em Schlager? Hoje nós vamos continuar a apresentar a conversa que Raízes da Germanidade teve com o pesquisador e líder da Germanidade, presidente da Comissão Estadual do Bicentenário, uma pessoa de grande saber, Dr. Rafael Gessinger, que veio a Agudo recentemente visitar a festa do morango e da cuca, e nesta festa nos trouxe a alegria da participação no Raízes da Germanidade. Música Schlager. Esta é a pedida do Raízes da Germanidade de hoje, que vai ao ar graças ao apoio das empresas Dicof Alimentos, Cibele Companhia Limitada, Olaria Golds e Funerária e Marmoraria Persky, e dos associados senhoras Anélia Dahlmeier e Isa Ruth Schmitz, e do senhor Aldo Alberto Wilhelm. A estes o agradecimento do ICPA. Was man aus Liebe so macht, ja, glaub mir, ich mach ein... Agudo ainda tem na memória a grande encenação do bicentenário da imigração alemã, que aconteceu no Clube Centenário na noite do dia 6 de novembro. Um acontecimento que ficará gravado na memória de todos e que pode ser visto no YouTube da Rádio Agudo. É só procurar nos canais do YouTube da Rádio Agudo 90.1, Comendadora Wetterfahne do ICPA Rádio Agudo, e pesquisar Celebração do Bicentenário. E ali é possível acompanhar toda a evolução da peça, que a cada vez que é assistida emocionará. Pois este grupo, coordenado pelo diretor Ricardo Zimmer, continua ativo e apresentou a Agudo a proposta de produzir-se uma peça natalina, pois o grupo Semearte também
inscreveu projeto na Lei Federal Aldir Blanc e está já em ensaio a peça natalina que será apresentada em Agudo, ainda em data e local a ser definido, sendo, no entanto, já certo de que Agudo terá, neste ano, uma peça teatral voltada a trazer aos corações de todos o Natal, enquanto grande acontecimento da cristandade. No programa da semana que vem, traremos maiores detalhes sobre esta atração cultural e religiosa, quando então já teremos, provavelmente, para anunciar a data e o local em que acontecerão estas apresentações. É a cultura de Agudo se evidenciando cada vez mais e o ICPA tem grande gosto em poder participar disto, sendo um elemento fomentador da cultura. Que bom que o ICPA existe, que bom que em Agudo existem pessoas que pensam em fazer o bem, o belo e o bom, pois isto faz melhor a vida para todos, sob o ponto de vista físico, mental e espiritual. Esta é a aventura de viver em Agudo, é a aventura de se atrever a fazer o bem, a fazer cultura e a produzir acontecimentos que venham engrandecer a humanidade, trazendo mais paz, mais prosperidade, mais amorosidade, mais fraternidade e mais bem-querença. ICPA, cultura e saberes de mãos dadas. Por que falar em Schlager no programa? Perguntamos a Rafael Gessinger sobre gêneros musicais. Devemos admitir que em Agudo nós apreciamos muito a música alemã Schlager. Na Rádio Agudo, na 90.1, existe programação extensa com músicas alemãs, a maioria delas do gênero Schlager. E perguntamos a Rafael Gessinger sobre Schlager. Vamos ouvir o que o professor Dr. Gessinger falou sobre este tema. A propósito da arte, da manifestação arte-música, nós aqui comumente interpretamos como música alemã os Deutsche Schlager, que para a população alemã de hoje são músicas que não fazem parte do gosto musical ampliado em toda a Alemanha. Mas para nós, os Deutsche Schlager são ainda a grande música moderna alemã. Eu prefiro não julgar, né, porque eu não tenho também a pretensão de ser um especialista assim, na música em geral, né? Mas, de fato, tens razão em acenar que é bem marcado, né? Então, nós temos, por exemplo, o Heino. O Heino, quem é mais antigo, conhece, né? O Heino é legal, é divertido, ele tem umas músicas, umas sacadas inteligentes, mas ele, evidentemente, dentro da Alemanha, as gerações mais jovens até acham engraçado, acham meio folclórico, né, caricato, né. Qual é a definição de Schlager, né? Assim como em inglês existe a palavra hit, os hits da parada, né? O Schlagen é bater, a batida, é a coisa que deu certo, Schlager é o sucesso. Só que é difícil de definir, porque alguns dizem que é a música que deu certo porque ela é mais simplificada. Então ela cai no gosto da população de uma maneira mais simples. Isso é ruim? Não necessariamente, mas é claro, né? Se tu vai para uma música de concerto, uma música mais sofisticada, né? Imagina, uma ópera de Wagner de 4 horas, né? Hoje em dia, como assim, né? Só quem é da área que vai conseguir ouvir isso com proveito. Então, tu precisa educar o público. Então, de um lado, eu penso assim, qual é a minha posição? A minha posição é assim, ó.
o consumo de uma coisa mais simples não deve ser censurado, né? Porque ouvir uma música ali mais simples, uma Helene Fischer, não tem problema nenhum, é bonito, tá ok, né? Agora, às vezes é dever da gente mostrar coisas um pouco de maior qualidade, coisas interessantes, coisas que estão sendo ouvidas por outros grupos, né? E aí entra a complexidade, né? Seja da música clássica, seja do jazz, seja do pop rock de maior qualidade, da música eletrônica, né? Eu até ousaria dizer que o rap, o trap, esses estilos bem mais modernos, eles também têm níveis de qualidades bem diferentes, né? Alguns são muito vulgares e esses não há necessidade de tocar. Se as pessoas querem ouvir, que ouçam nas suas plataformas privadas, né? Mas uma rádio tem que fazer um certo filtro. Muito bem, então essa é a minha visão. Eu acho que tem espaço para tudo, mas a responsabilidade de quem tem um lugar, né, um espaço na comunicação, talvez seja de mostrar qualidade. Pois, como ouvimos, Rafael Gessinger também fez referência à música erudita, à música clássica, um gosto que precisa ser despertado. E, neste particular, ele se referiu à OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que hoje, 23 de novembro, completa 75 anos de existência. Hoje, 23 de novembro. Ontem aconteceu o primeiro concerto e hoje o segundo concerto comemorativo dos 75 anos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a maior orquestra sinfônica do Rio Grande do Sul e uma das grandes orquestras sinfônicas do Brasil. Agudo já teve a aventura de ter a orquestra de câmara da OSPA quando a reinauguração do ICPA, com a presença de Jorge Gerdau Johann Peter, que trouxe a Agudo a orquestra de câmara da OSPA, e também com a presença do então governador Germano Rigoto. Foi em 2005. Podemos então contabilizar a favor da nossa atenção à cultura a já presença em algum momento da história de Agudo e do ICPA da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, claro que na sua estrutura de orquestra de câmara, pois a orquestra completa nem caberia no ICPA e também não teria como se apresentar no palco do Clube Centenário. Ocuparia a grande parte da pista do salão principal. Mas estamos falando na OSPA. Vamos ouvir o que Rafael Gessinger falou da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. A OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é uma entidade vinculada à Secretaria da Cultura do Estado. Pô, imagina, é evidente que nós temos que preservar e mais, né, investir mais e mais na OSPA, né, porque ela é, independente da popularidade, ela é a música de concerto de alto nível. Então nós precisamos ter uma orquestra. Ah, mas eu não gosto. Não, mas não gosta porque não teve oportunidade. Começa a ouvir. Não tem como não gostar de Bach, Beethoven, Mozart. Não é? Vai ouvir com calma, vai ouvindo, vai educando. Ah, mas é muito chato, eu prefiro o Schlager. Tudo bem, não tem problema. Ouve o Schlager. Então eu tenho essa visão arejada. De música clássica para Schlager, como estamos num domingo que esperamos ser muito animado para todos, vamos ouvir a primeira música, um Schlager típico. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß.
Manchmal bin ich schon am Morgen müd, manchmal such ich Trost in einem Lied. Über 7 Wolken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal noch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen, manchmal scheint man nur im Kreis zu gehen, manchmal ist man wie von fern bekannt. Este é Raízes da Germanidade, programa do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, com edições dominicais às 7 da manhã e às 5:30 da tarde. Possível ser transmitido graças ao apoio das empresas, de quem ouviremos a mídia empresarial agora. Dickhoff Alimentos, adquirindo, beneficiando e distribuindo arroz em Agudo e região, e produzindo arroz, feijão, soja e carne em lavouras da fronteira gaúcha, Dickhoff Alimentos contribui para o desenvolvimento social e econômico e apoia a cultura. Quer qualidade em sua mesa? Rei Arthur. Conheça mais em www.dickhoff.com.br. Cibele e Companhia Limitada, tradição e experiência, serviço do agro, com conceito regional em serviço de mecânica de máquinas agrícolas e rodoviárias. No balcão de peças e componentes, milhares de itens. Procure e comprovará. Cibele e Companhia Limitada, Avenida Borges de Medeiros, 1540, em Agudo. Fone 559-9993-2586. Para construir ou reformar em alvenaria, tijolos. Tijolos Olaria Goltz. Décadas de experiência. Qualidade no produto, agilidade na entrega, facilidade na transação. Tijolos Olaria Goltz. Dá conta do recado. Estrada Municipal Armando Goltz, quase esquina com a Rodovia do Imigrante, em Agudo. Contato 55-999-26-0420. Em algum momento poderão ser necessários, e quando isto acontecer, confie em Persky Serviços Funerários. Trâmites de documentos, urnas funerárias, capelas velatórias, translados, cremação, lápides e túmulos. Tudo na Persky. Também pedras para balcões, escadarias e demais elementos que valorizam a sua residência. Qualidade em produtos, agilidade em serviços, atendimento e negociação. Funerária e Marmoraria Persky, em Agudo. Plantão permanente 559-9622-4283. Apoiam também ainda os associados Isa Ruth Schmitz, Anélia Dahlmeier e Aldo Alberto Wilhelm. Em 30 de outubro, o Instituto Cultural Brasileiro Alemão fez a outorga da 3ª edição da Comenda Wetterfahne. Em programas anteriores, já apresentamos as outorgas da Comenda para Ernie Rudolfo Beck e Yolanda Vitória Rode Wilhelm Dickhoff. Hoje apresentaremos a evidência para ser comendador Wetterfahne Lindolfo Adolfo Schiller. A fundamentação foi apresentada pela vice-presidente do ICPA, Lisane Isabel Dreves. Circular por Agudo, sua cidade e seu interior, nos oportuniza observar o quanto tempo vai imprimindo marcas
registros históricos e humanos em nossa caminhada enquanto habitantes do nosso Agudo. Dias, meses, anos, décadas e séculos de vida, de trabalho, de investimento físico, emocional, pessoal, familiar, empresarial, são percebidos a cada passo. O ICPA tem como tarefa acompanhar culturalmente passos de pessoas que ao longo de sua história ocuparam um lugar de destaque, para dar-lhes o devido reconhecimento. E nesta ação, no ano de 2025, a entidade se volta para 3 personalidades e uma delas é o seu Lindolfo, Adolfo Schiller. Sua história teve como berço a linha Coronel Moreira César, interior de Agudo, onde o seu Lindolfo e a dona Ilone residiam com os pais e sogros, o Fada e a Mota Schiller. Como a maioria dos descendentes de imigrantes alemães, se dedicavam à agricultura. Com certa inquietação, ainda jovem o casal, já com 2 filhos, a Jucli e o Cláudio, o seu Lindolfo viu uma oportunidade para mudar. Uma propriedade estava à venda na cidade. Sua mãe, relutante e apegada a seu chão, disse: "Mas o que fazer com uma casa na cidade? E vender a terra aqui? Isso não se faz, pois eu dou 10 anos e estamos de volta." Mas, confiante, fez a compra com coragem, abriu um restaurante que logo recebeu o seu nome, né? O restaurante Schiller. Era o início dos anos de 1970, em 4 de maio, confere seu Lindolfo. Não precisaram voltar. Hoje já se passaram 55 anos e o restaurante Schiller é a mais sólida referência gastronômica de Agudo. Hoje não se sabe se é um passatempo ou se o seu Schiller precisa ainda trabalhar. Mas temos a certeza, sua simpática presença é um diferencial de confiança e tradição. Não está mais a dona Ilone, mas o Schiller está lá, sempre com um sorriso e contando dinheiro. Contudo, não é de sua atividade econômica que queremos falar. Ela foi e é tão importante suporte para o mais que o seu Schiller fez e faz. Queremos pelo ICPA enaltecer o lado cultural. A preocupação do seu Lindolfo com a sua cultura e a arte. Sempre fez música. O nome do grupo era Quebra Galho, que animou muitos jantares e festas como hoje. O Schiller, em o seu bandoneon, um parêntese, aprendeu a tocar sozinho, né, seu Lindolfo? Pois o instrumento era do seu irmão Arthur, que o deixava em casa quando buscava a formação de protético. De família tradicional luterana, seu Schiller sempre teve próximo contato com o pastor Brauer e o seu restaurante sempre abriu as portas para o que fosse necessário para fomentar a religiosidade e a cultura, traços e focos indeléveis do pastor. Quantas festas da comunidade organizou com sua equipe? Sempre dava certo, né, seu Lindolfo? E foi graças a esta sintonia com o pastor que pôde ser levada adiante a ideia da preservação da germanidade em Agudo. Foram muitos anos de encontro, de canto, de oração e debates em seu restaurante, até que ao chegar o dia 5 de maio de 1982, data da fundação do Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, num projeto muito bem fundamentado por Olívio Schirmer, e conduzido pelo pastor Richard Rudolfo Brauer, por sua credibilidade e afinidade com a comunidade agudense, principalmente com o povo luterano. Depois de fundado, no papel, tinha que ter uma sede, e novamente o pastor contou com o seu Lindolfo Schiller para regimentar esta entidade e dar início à construção do prédio. Foi desafiador, mas tendo pessoas de fibra, como o Schiller e os seus companheiros de empreitada, o objetivo foi alcançado e o ICPA, o Instituto Cultural Brasileiro Alemão, hoje se orgulha, porque tanto sua sede quanto as suas ações são de relevância.
Não será possível contar em poucos minutos o quanto seu Lindolfo Adolfo Schiller fez pelo ICPA. Resumo numa frase: ele sempre esteve à disposição da entidade. Em qualquer e em todos os momentos e circunstâncias, ele sempre foi disponível. Hoje o ICPA tem uma excelente estrutura funcional e de gestão. E se aqui chegou, é porque lá atrás o Sr. Lindolfo e outros muitos se empenharam. Na galeria de presidentes estava gravado: Lindolfo Schiller cumpriu a 4ª gestão na presidência da entidade de 1988 a 1990. Se o ICPA, com esta homenagem, deve destacar quem age na promoção da cultura germânica em agudo, Lindolfo Adolfo Schiller tem méritos para ser, a contar de hoje, mais um comendador Wetterfahne. Os comendadores Ernie e Yolanda, ambos se pronunciaram sobre a outorga a eles concedida. O Sr. Lindolfo Adolfo Schiller, com a sua discrição muito peculiar, optou por não falar e disse que a sua manifestação seria na forma musical, que é a expressão cultural junto com a expressão da cultura gastronômica e do empreendedorismo típico também da germanidade. Pois a música do grupo Quebra-Galho, do qual ele faz parte, junto com os demais amigos, atualmente um pouco coordenado por Valcir Grepner, o Gucci, animou a todos ao final daquele acontecimento histórico do ICPA. Muito obrigado, Lindolfo Adolfo Schiller e seus amigos, por terem estado com o ICPA nesta noite tão maravilhosa da 3ª edição da Comenda Wetterfahne. O domingo de hoje, 23 de novembro, marca para a liturgia das igrejas com pedagogia e com tradição, a católica, a luterana, a congregacional e mais algumas outras talvez, o fim do ano litúrgico. O ano litúrgico das igrejas se inicia no período do Advento, passa pela Epifania, segue depois com tempo comum, tempo pascal, tempo pentecostal, de Pentecostes, e termina no 5º domingo antes do Natal, quando então as igrejas tradicionais celebram a festa de Cristo Rei, Cristo coroado, o Rei da humanidade. Hoje, celebração de Cristo Rei. E no domingo que vem, 30 de novembro, já teremos o primeiro domingo do Advento. Hoje as músicas do programa são Schlager e vamos ouvir mais uma típica música popular alemã. Viele Menschen fragen, was ist schuld daran? Warum kommt das Glück nicht zu mir? Fangen mit dem Leben viel zu wenig an. Dabei steht das Glück schon vor der Tür.
Menschen suchen. Jeden Tag aufs Neue. Obrigado por sua companhia. Raízes da Germanidade, programa do ICBA. Volta no próximo domingo, em 2 horários, às 7 da manhã e 5:30 da tarde. Bis am nächsten Sonntag.